Olá pessoal, boa noite a todos vocês presentes aí que estão chegando, né, na verdade, para a live de hoje. Hoje, dia 17 de setembro. Oi Nives, tudo bem? A primeira a entrar na minha live, que prazer, minha paciente aí, tão querida, Juliana. Bom, vou dar um tempinho para as pessoas entrarem, né? E boa noite a todos vocês, é um maior prazer estar com vocês todos hoje novamente na live semanal. Essa live eu sei que muitas pessoas me falaram que estão esperando, que não vão perder por nada, mas os que não conseguirem assistir essa live de hoje, ela vai ficar como todas. Eu arquivo no meu canal do YouTube, eu deixo ali guardada para que vocês consigam assistir quantas vezes quiser, a hora que quiserem, tá? Além disso, ela também fica no IGTV. Então, são possibilidades de vocês assistirem quando puderem, para quem não der para assistir todo ou não está presente hoje. Então, gente, boa noite a todos. Hoje a live é sobre metabolismo. Como acelerar esse metabolismo? E o que é metabolismo, né? A gente vai começar a falar sobre isso, né? E vocês podem estar encaminhando as suas perguntas, as suas dúvidas, enfim, para que eu possa também estar interagindo com vocês e podendo corresponder às dúvidas que vocês tenham sobre esse tema. Para quem não me conhece, eu sou Roseli Rossi, nutricionista, especialista em nutrição clínica funcional e fitoterapia, e atendo aqui na Clínica Equilíbrio Nutricional, certo? Bom, gente, então começando aqui, o que é o metabolismo? O metabolismo, gente, é a forma que o nosso organismo tem de, a partir do momento que nós comemos, de transformar esses alimentos, essas substâncias que nós ingerimos em energia. E a velocidade que ele faz isso é que determina se nós temos ou não o metabolismo adequado, equilibrado, lento ou acelerado, tá? Bom, se ele é essa velocidade que a gente vai fazer essa transformação do nosso alimento em energia, a gente tem que cuidar muito bem daquilo que nós comemos. Por quê? Porque dependendo do jeito do que nós comemos, da quantidade, do horário e de outros fatores que vocês vão ver aqui, a gente pode promover uma aceleração nessa velocidade de transformação de alimentos em energia ou desacelerar, deixar esse metabolismo lento. E aí várias causas são decorrentes desse processo, ok? Quando nós somos jovens, a nossa máquina, o nosso corpo humano, ele tá perfeito, ele tem uma aceleração muito boa, o nosso metabolismo é muito rápido, a gente é muito acelerado. Por quê? Para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, tudo acontece muito rapidamente. Então tudo aquilo que a gente come é assimilado pelo nosso organismo de uma maneira incrível, né? Então tá tudo novo, as funções das nossas células são perfeitas, então as sínteses hormonais, a síntese de enzimas, de proteínas, a síntese de músculos, né? A formação de músculos, a formação óssea. Então durante essa fase de crescimento é muito incrível, é muito acelerado o nosso metabolismo, a gente está anabolizando muito. Aí lá vem outro conceito importante para vocês entenderem. O que é anabolismo e o que é catabolismo? Então, o nosso metabolismo ele é formado por essas duas circunstâncias, vamos dizer, duas situações. Quando a gente fala estou anabolizando, eu estou construindo, eu estou sintetizando, eu estou formando proteína, estou anabolizando, eu estou formando massa muscular, né? Agora, quando eu estou catabolizando, eu estou quebrando estruturas, eu estou quebrando proteína, eu estou quebrando moléculas, eu estou quebrando substâncias, né? Eu estou quebrando reações, que acontece tudo como reações químicas, na verdade, né? Bioquímicas, assim dizendo, para poder gerar outras substâncias. E dentro dessas
quebras que nós temos, a gente tem a formação de energia, que é uma molécula que se chama ATP, adenosina trifosfato, que é formada por adenosina, como o nome já diz, né? Que é formada com 3 moléculas de fosfato e com ribose. Essa molécula de ATP é que vai fornecer para nós a energia necessária. Então, gente, para que a gente consiga fazer todos os nossos processos vitais. Então, o corpo, ele precisa, né, ele despende energia para nos manter vivo. Então, dependendo do nosso metabolismo, ou melhor, as nossas atividades cerebrais, cardíacas, pulmonares, intestinais, digestivas, respiratórias, todas as nossas atividades diárias dependem de uma geração de energia, depende de como o nosso metabolismo está, que velocidade que ele está gerando energia para que a gente cumpra corretamente todas essas funções. Então, não é só focar pelo aspecto emagrecimento. É muito importante que o nosso metabolismo esteja realmente acontecendo de uma maneira plena e numa velocidade adequada para que todas essas atividades básicas, né, esses processos vitais para a nossa sobrevivência estejam ocorrendo de uma maneira ótima, plena. Obviamente que a gente tem que levar em consideração o fator idade, né? O ritmo, a velocidade metabólica nossa também está de acordo tem que estar de acordo com a nossa idade. Muito embora a gente pode até melhorar isso de acordo com o nosso estilo de vida, como eu vou colocar isso para vocês, tá? Então, quer dizer, doutora, que nós gastamos energia para a gente pensar, para a gente estudar, para trabalhar, para respirar, para digerir, né? Para tudo acontecer, para a gente caminhar. Eu estou aqui trabalhando, eu estou sentada, eu tenho também um gasto calórico, né? Eu tenho uma energia que eu tenho que despender para poder estar aqui hoje, agora, falando com vocês. Durante as atividades diárias, a gente tem, lógico, um gasto calórico maior, porque as nossas atividades durante o dia são de uma intensidade um pouquinho maior. Quando eu estou dormindo, eu tenho gasto calórico? Sim, eu também tenho gasto calórico, embora eu chame isso de metabolismo de repouso, né? Então, durante as 8 horas e médias que eu durmo, eu deveria ter um sono reparador, mas eu também tenho um gasto calórico, ele é menor, né, para poder então consertar, reparar tudo aquilo que eu estraguei durante o dia, e isso também envolve um gasto calórico. Gente, todos esses processos que ocorrem tanto durante o dia, nas minhas atividades básicas, eu nem estou falando de exercício, hein? Calma lá, que eu vou falar, mas estou falando para sobreviver, essas atividades básicas minhas, e o metabolismo de repouso, isso tem um gasto de 70% que envolve todo o meu metabolismo. Então, veja, é importante, né, o gasto calórico promovido pelo metabolismo que a gente chama basal. Ou seja, o metabolismo para cumprir todos os processos de sobrevivência, sejam diurnos, sejam noturnos. Ok? Então, gente, se eu tiver um metabolismo acelerado, o meu metabolismo basal já vai ser maior. Então, olha, porque eu tenho 70% de metabolismo basal de gasto calórico. E eu posso promover um gasto calórico maior se eu tiver o meu metabolismo acelerado. E se ele estiver lento? Com certeza eu vou ter um metabolismo basal com menor gasto, com valor menor. E todas as minhas atividades vão estar comprometidas. Minhas atividades cerebrais, minhas atividades digestivas, minhas atividades cognitivas, minhas atividades de ritmo, né? Porque o metabolismo, ele rege o nosso ritmo, que tudo funciona dentro do nosso corpo. Então, quando o metabolismo está lento, você também é lenta para todas as atividades, para trabalhar, para estudar, para poder caminhar, tudo fica mais lento, porque o organismo fica sobrecarregado,
né? E obviamente a gente também vai fazer um acúmulo maior de gorduras quando o nosso metabolismo é mais lento. Então o que nós temos que fazer é sempre incentivar o nosso metabolismo a trabalhar mais rápido, né? E com uma velocidade melhor, para que a gente promova um gasto calórico melhor e consiga então ter energia facilitada, essa transformação daquilo que a gente come facilmente transformado em energia para poder despender não só nas atividades básicas, mas também nas atividades a nível de exercícios físicos diários, que eu vou me deter muito para falar isso para vocês, né? Eu vou realmente incentivar demais isso. Bom, muito bem, gente. Então eu falei que eu tenho 70% de metabolismo basal que promove esse gasto calórico diário. 10% eu tenho sobre uma coisa que eu chamo termogênese, que a gente chama termogênese, que é a digestão para poder energia gerada para mim digerir os alimentos, né? Então, quando eu como, o meu organismo ele tem que acionar vários processos, aumentar a síntese de enzimas digestivas, né, de suco gástrico, os movimentos peristálticos, os movimentos gástricos. Então tudo isso demanda uma energia. E isso corresponde em média 10% da energia despendida diariamente para digerir aquilo que a gente come. Então, vocês vão entender o porquê que eu estou chegando aí. E o restante vai ser a nível de fator atividade. Então, o fator atividade, ele implica aí nada mais, nada menos do que 20% do meu gasto calórico, né, diário, a nível de exercícios. Isso eu estou falando em média, gente. Então, 70% eu tenho para as funções diárias, 10% para digestão e 20% fator atividade física. Agora, dependendo da intensidade que eu promovo nessa atividade física, eu posso aumentar ou não o meu gasto calórico, tá? E aí, então, a gente tem uma somatória de quanto eu tenho, então, de gasto calórico diário. Qual é o meu metabolismo total, gasto calórico metabólico total desse indivíduo? Então, é somado pelo basal, é somado pela termogênese, é somado pelo fator atividade. Esses três componentes vão dar o gasto calórico total. E quando eu quero, gente, reduzir peso de alguém, eu tenho que promover um déficit calórico nesse total. Então, vamos supor que em média a pessoa gaste em torno de 1.800 calorias. Uma mulher, né, de 60 quilos, ela tem, somando todos esses três pontos, ela tem 1.800 calorias. Se eu fizer um déficit calórico de 500 calorias diários dela, o que acontece? Ela vai consumir em torno de 1.300 calorias. Então, esse déficit que eu ocasiono, que eu faço acontecer diariamente, ela vai ter que então usar reservas dela para gerar energia. E dessa maneira ela vai emagrecer. Agora, se eu der 1.800 calorias, ela vai manter peso. E se eu comer mais do que 1.800 calorias, ela vai aumentar peso. Por quê? Toda essa energia que está entrando via alimento não está sendo dissipada na forma de energia, não está sendo gasta, ela vai ser armazenada, tá? Isso eu só estou falando em termos calóricos, em balanço energético, em metabolismo energético. É óbvio que dentro dessas calorias eu tenho que ter nutrientes, eu tenho que ter qualidade nutricional, eu tenho que ter combinações inteligentes, fracionamento durante o dia alimentar, eu tenho que respeitar as individualidades de cada um, né? Para mim também, juntamente com as calorias que eu vou calcular, de acordo com o objetivo que eu quero atingir, chegar então no melhor resultado possível, ok? Então essa introdução é importante para vocês entenderem que não é tão simples assim, né? Quando a gente quer acelerar o metabolismo. Gente, e quais são as principais causas que podem comprometer a questão do metabolismo lento? Primeiro, fator idade. Vocês sabem que quanto mais passamos o tempo, né, a idade cronológica,
a gente vai tendo uma desaceleração, quer dizer, o funcionamento metabólico vai se lentificando. Segundo, a gente tem um fator genético. Existem algumas expressões genéticas que podem acelerar o nosso metabolismo ou então desacelerar o meu metabolismo. Tem pessoas que têm genes que eles expressam esse tipo de comportamento metabólico, eles sinalizam isso. Mas como eu disse, genética não é destino para nada. Nós podemos mudar essa expressão genética se a gente fizer com que isso aconteça diante de uma mudança no nosso estilo de vida. Então a genética só contribui com 25% de nós termos ou não esse gene expresso, ok? Então genética, idade, a composição corporal. Se eu tenho pouca massa muscular e eu tenho a quantidade do meu peso em proporções muito maior de gordura do que deveria, eu vou ter um metabolismo mais lento. Por quê? Porque eu tô com mais reserva. A massa muscular, ela gasta energia, ela despende energia. Então, se uma pessoa tem 40 quilos, por exemplo, dentro de um peso total, né, de 60 quilos, ela tem 40 de massa muscular, para ela caminhar, ela tem ela gasta 200 calorias para ela caminhar 1,5 km, por exemplo. Né? Agora, se ela tem 30 quilos de massa muscular, ela vai gastar muito menos. Então, quanto mais massa muscular vocês tiverem, maior vai ser a aceleração metabólica. O dispêndio energético é muito maior, o gasto calórico é maior diário. Por isso o incentivo de vocês fazerem musculação também. Não é só se deter no aeróbio. Muito embora a atividade física como um todo é excelente. Então, genética, eu falei do peso, da massa corporal, né? O quanto é importante a gente ter mais músculo e menos gordura, ou uma gordura que seja em percentuais aceitáveis e saudáveis, né? Então, quanto mais músculo, melhor. Por isso que homem gasta muito mais calorias do que uma mulher, o gasto calórico é muito maior. Outra causa também é o desequilíbrio hormonal, não posso esquecer. Né? Se eu tenho um desequilíbrio a nível, por exemplo, de hormônios da tireoide, que eu tenho um hipotiroidismo, eu vou ter uma lentidão metabólica, meu metabolismo vai ficar lento. Tanto é que as pessoas que têm desequilíbrios hormonais, principalmente quando descobrem que tem um problema, uma tiroidite ou um Hashimoto, que começam a produzir menos quantidade de hormônios da tireoide, de T3, do que deveriam, então eles começam a aumentar peso nesse início. Mas a partir do momento que você regula, toma hormônio, isso não é mais justificativa. Isso não vai acontecer mais. Tá? Se eu tiver também um desequilíbrio de cortisol, eu também vou atrapalhar o hormônio que chama insulina e também posso fazer com que haja uma desaceleração a nível metabólico. Outra causa é o sedentarismo, né? Obviamente, se eu sou uma pessoa que fico parado o tempo inteiro, eu vou cada vez mais, o meu metabolismo vai se acostumando e vai desacelerando, vai trabalhando assim, lentamente, eu não estou exigindo dele. Obviamente, então idade, genética, desequilíbrio hormonal, sedentarismo, alimentação, obviamente. Então, se eu como alimentos ultraprocessados, processados, muito carboidrato, muito doce, muitas gorduras, né? Alimentos recheados de conservantes, aditivos, substâncias químicas. Gente, tudo isso para ser processado, o organismo não aprendeu, nós não fomos formados naturalmente para processar isso, para metabolizar isso. E além dele sobrecarregar todo o aparelho digestivo, inflamar, gente, isso não se transforma em energia. Isso não vai promover energia para as minhas células e vai fazer o meu metabolismo ficar cada vez mais lento. Como é que eu vou querer ter energia se eu coloco um óleo adulterado? Que são essas porcarias de guloseima, de um monte de tranqueira que muita gente come. Então, se o paciente chega aqui e fala metabolismo lento, ele está tendo alguns sintomas que eu vou discorrer já, gente, pode ter certeza que está comendo tranqueira.
né? Então não dá para plantar uma coisa e colher outra. Não dá para comer tipo café com leite, pão e manteiga na chapa de manhã e querer ter energia para treinar. Isso não vai ser transformado em energia, porque não tem nutriente suficiente para isso. Então, além desse valor calórico que eu vou ter que dar durante o dia calculado, eu tenho que saber que conteúdo nutricional que eu estou dando. Será que eu estou dando vitaminas, minerais, fibras, proteínas de boa qualidade, gordura de boa qualidade, para poder então promover uma aceleração no metabolismo? A máquina, quando tá limpa, gente, quando ela tá digerindo bem, quando vocês comem coisas boas, nutricionalmente saudáveis, não tô nem falando de preocupar com peso, eu tô falando de pôr a nutriente bom no corpo de vocês. Isso é rapidamente metabolizado, né, pelo nosso organismo, e aí ele gera energia. A chance de eu acumular isso na forma de gordura é muito menor. Só se eu comer volumes grandes, mesmo sendo de alimentos saudáveis. Eles não são dissipados para formar energia, não estão sendo utilizados para respiração, para a parte cerebral. Já eu utilizei a energia que eu precisava, aí se eu já utilizei as energias para os processos vitais, para o meu exercício físico, mas eu comi mais ainda, eu vou ter que guardar. Aí eu guardo na forma de gordura, mesmo que seja comidas boas, saudáveis. Entenderam, gente? Como é que funciona isso? Então, o nosso corpo é essa máquina. E essa máquina, que é a nossa morada, quem tem que cuidar somos nós. Desde a hora que a gente se entende por gente. Seria o ideal, né? Que a gente já entendesse que cada garfada nossa vai poder promover o bem ou o mal. E a vida da gente é feita de escolhas. Não dá para ter tudo ao mesmo. Agora, comer uma tranqueira ou outra, uma vez ou outra, beleza. Aí eu tenho muito subsídio, muitas coisas boas que tem ali no meu organismo para poder fazer a eliminação daquele lixinho que está entrando. Agora, se só entra lixo, eu não vou ter caminhão suficiente para poder esvaziar essa lixeira toda. Vocês entenderam? Aí é lógico, o metabolismo vai ficar muito lento. O fígado não suporta tanta tranqueira que está entrando, ele não dá conta de desintoxicar. Um organismo intoxicado, inflamado, vai trabalhar de forma lenta. Eu estou falando de uma maneira para vocês entenderem, né? De uma maneira super simplista, numa linguagem muito fácil. Muito bem, e qual, doutora? Então, falei idade. Outra coisa, o sexo, né? Que eu falei também. O homem tem metabolismo mais acelerado que a mulher. Falei dos desequilíbrios hormonais, falei da questão do peso. Quanto mais peso também eu tiver, não é só composição corporal. Se eu tô no sobrepeso, na obesidade, meu metabolismo vai ficar mais lento ainda. Por quê? Porque eu não fui programada para ter aquele excesso de gordura. Né? Não foi programada para ter aquele peso. E aí de repente eu tô com aquele sobrepeso, com aquele peso 5, 3, 8 que seja, é um peso a mais. Então, e um peso que não é peso de músculo. Se for peso de músculo, beleza, eu acelero o metabolismo. Mas e se for peso de gordura, como geralmente é? Então, com certeza, eu vou ter aí um metabolismo mais lento, além de que eu vou ter maior risco de ter um desequilíbrio hormonal quando eu tenho sobrepeso. Não é? E além do que, eu já sei que essa pessoa que tem sobrepeso é porque ela come errado, então mais lento ainda vai ficar o metabolismo dela. E como eu sei que eu tenho metabolismo lento? Doutora, quais são os principais sintomas que podem me levar a identificar isso? Bom, primeiro, ganha peso com facilidade, porque tudo que ela come, além dela comer errado, ela vai demorar mais para processar e formar energia. Então o que acontece? Aquilo tudo vai ser depositado na forma de gordura muito facilmente. Ela tem muito mais facilmente o ganho de peso, muito mais dificuldade para perder peso, né? Obviamente, ela vai ter, né? Se ela tem mais facilidade para acumular gordura, ela vai ter mais dificuldade para transformar essa gordura em energia. Porque o metabolismo dela tá lento, gente. Tá lento. Outra coisa, ela mesmo comendo pouco,
né? Mesmo ela tendo uma redução às vezes na alimentação, ela tem dificuldade para perder peso. O paciente fala, mas doutor, eu nem como tanto. Mas como são as suas escolhas? Né? Às vezes não é a quantidade, mas a qualidade daquilo que você está comendo. E fora isso, às vezes são aquelas pessoas que comem pouco, mas não se mexem, não se movimentam. Então a pessoa pode comer pouco que for, pode comer até com qualidade, mas se ela ficar com a bunda sentada o tempo inteiro, falando português claro, não se mexendo, aquela pessoa que tem preguiça pra tudo, que pega o carro pra tudo, que não sabe andar a pé, que tudo pega elevador, enfim, só aperta botão, é lógico, o metabolismo dela vai desacelerar. Porque ela não está estimulando ele a acelerar, ela não está exigindo, né, que ele gaste energia, que ele dissipe aquela energia que está sendo ingerida na forma de energia, de combustível para poder promover essas ações que ela faz, porque ela não faz ação nenhuma, né? Então, mesmo que ela coma pouco com qualidade, se você ficar parada, gente, o seu metabolismo vai ficar lento, né? Um dia ou outro, ok, mas tem gente que leva a vida assim. Muito bem, gente. Além disso, ela vai começar a acumular gorduras em locais que ela nunca acumulou. Ah, o metabolismo tá lento. Olha, gente, eu tô acumulando uma gordura aqui que eu não tinha. Então começa a acumular gordura em lugar que nunca teve. Celulite, né? Onde nunca teve, né? Ou a mais, intensificar. Porque lembrem que a celulite é o tecido gorduroso que se aumenta e se inflama. É um armazenamento, é um estoque de energia. Então essa pessoa que tem metabolismo lento é aquela que vai ter mais celulite, gordura onde nunca teve, dificuldade para emagrecer, facilidade para aumentar peso. É aquela que mesmo comendo pouco, se ela não se mexer, ela também não vai conseguir acelerar o metabolismo. É aquela que tem vontade de doce toda hora, porque como a caloria que está entrando de alimentos não está sendo utilizada devidamente para formar energia, ela tem fome toda hora. Tem fome toda hora e quer combustível. Qual é o melhor combustível, né, que a gente tem rapidamente que se transforma em energia? Carboidrato. Então aquela pessoa que não se sacia nunca. Ela come e não se sacia. Só que assim, na verdade, fica sendo um círculo vicioso. Quanto mais ela come errado, mais fome ela tem, mais errado ela come, mais alimentos recheados de carboidrato refinado, ela vai lentificar mais ainda o metabolismo dela, porque é uma sobrecarga, ela vai de calorias, é uma sobrecarga de alimentos industrializados, provavelmente, né? E aí, o que acontece? Alimentos de difícil de ingestão, alimentos inflamatórios, alimentos que vão só promover uma desaceleração do metabolismo, um aumento de gordura corporal, e aí isso não vai saciar a fome dela e também não vai gerar energia. Muito pelo contrário, vai lentificando cada vez mais o metabolismo, vai acumulando mais gordura. Então, olha só o perigo, gente. Por isso que tem gente que roda e roda atrás do rabo, na verdade, né? Não sai do lugar. E outra coisa é vocês observarem se isso também, se vocês começarem a ter secura na pele, as unhas fracas, queda de cabelo, vou verificar sempre a questão hormonal, né? Como eu falei para vocês, esses sintomas podem ser um indício que a sua tireoide também não está funcionando bem. Além disso, pessoas que têm um metabolismo lento são pessoas que têm problemas digestivos. Em maior, não estou falando que seria só esta causa, mas tem dificuldade para digerir, tem mais azia, ficam mais constipadas, o intestino é mais preguiçoso, mais lento. Então vocês percebem que tudo é mais vagaroso, né? São pessoas que ficam inchadas mais facilmente, acorda já sem motivação, sem energia, sem disposição, porque ela está lenta. O metabolismo está lento, ele não consegue fazer com que aquele alimento que está entrando não está gerando energia. Sem contar, gente, que as intolerâncias alimentares, lembra que eu sempre já falo para vocês, aqueles alimentos que mesmo que sejam saudáveis, vocês não consigam digerir, eles também implicam em lentificar o seu metabolismo. Por quê? Porque o seu não consigo digerir, não consigo aproveitar aquele alimento, ele não é metabolizado para se transformar em energia, em substâncias, sintetizar hormônios, enzimas, proteínas e tudo mais.
O que acontece, gente? Ele se torna inflamatório, então ele acaba sendo tóxico e ele também acaba gerando, então, uma lentidão no seu metabolismo, é uma sobrecarga, inclusive hepática, inclusive a nível intestinal, né? Então eu tenho que também cuidar de remover essas intolerâncias alimentares, tá? Para poder ajudar a acelerar o metabolismo. E afinal de contas, vamos determinar essa meia hora que falta dessa live para falar. Eu tô falando rápido porque tem tanta coisa, né, gente? Para falar, então, gente, ó, um beijo para cada um de vocês, tá? Muita gente na live aí, que boa. Opa, que bom, fico muito contente. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Caroline, Lucimar, boa noite. E aí então nós vamos falar sobre a outra parte. E que nós vamos fazer para poder acelerar o metabolismo? A Arlene falou assim: pode explicar sobre magnésio e triptofano, ambos são bons para o sono? Então não é, Arlene, o tema dessa live, tá bom? Mas eu tenho no YouTube várias coisas aí a esse respeito, inclusive uma live só de magnésio. Agora, número 1, o que eu preciso para acelerar esse metabolismo? Se mexer. Eu tenho que fazer movimento, eu tenho que fazer exercício. Movimentação, gente, é vida. A hora que a gente está doente, que está numa cama, que dá valor, o quanto que a gente tem que se movimentar, o quanto é bom a gente ter essa autonomia. Então, gente, o exercício físico é a primeira e melhor maneira de promover aumento de gasto calórico e aumento de acelerar o meu metabolismo. Por quê? Porque o organismo está trabalhando dentro de um ritmo. A hora que eu exijo dele, que eu vou andar, que eu vou correr, que eu vou andar de bicicleta, que eu vou pegar um peso, eu vou ter que acionar, né, vou ter que sinalizar vários mecanismos para poder gerar uma energia para mim poder fazer aquele movimento, aquele exercício. E com isso eu estimulo o metabolismo a acelerar. Ele vai ter que trabalhar, ele vai ter que quebrar substâncias, que seja o glicogênio que está no músculo, que seja a gordura, oxidar a gordura que está ali no tecido adiposo, né? Ele vai ter que formar ATP de alguma forma, ele vai ter que gerar energia. E para isso ele vai ter que trabalhar de uma forma mais rápida, porque eu estou precisando de energia naquele momento. Então, número 1, gente, para acelerar o metabolismo é fazer exercício. Se vocês não estão acostumados, que comecem a fazer de uma forma gradativa. Podem fazer 10, eu tenho um paciente que começa com 10 minutos por dia, vai aumentando gradativamente 20, 30, até chegar 1 hora. E aí vocês podem fazer, começam dias alternados, depois começa a fazer todo dia. Eu preciso acionar esse metabolismo. Se todo dia eu não cutucar ele, né? Se eu não fizer esse estímulo todo dia, não exigir dele, ele vai se lentificar. Porque o tempo passa e ele começa, vamos dizer assim, se atrofiar, né? Então ele começa a trabalhar conforme a minha exigência. E mesmo eu fazendo exercício, eu tenho que sempre estar promovendo uma intensidade maior, porque ele também vai ter acomodação. O nosso organismo, gente, ele vai sempre querer promover uma coisa que a gente chama homeostase, equilíbrio metabólico, para sobreviver. Mas daí vocês não vão dar trégua. A mesma coisa quando vocês chegam num ponto que no emagrecimento que entrou no platô. O que eu faço, doutora? Eu vou ter que acelerar mais o gasto calórico, acelerar seu metabolismo, aumenta gasto calórico, aumenta mais dias de exercícios, aumenta mais o tempo do exercício, aumenta mais a intensidade do exercício. Isso que eu tô falando, gente, é exercício aeróbio e exercício muscular, porque eu falei para vocês que quanto mais músculo, maior gasto calórico, maior aceleração metabólica, melhor vai ser o gasto calórico metabólico diário, ok? Então, se eu quero aumentar meu gasto calórico diário, eu posso, doutora, fazer, o que a senhora acha de 2 dias por semana? É muito pouco. Para quem precisa acelerar metabolismo, gente, mesmo que vocês forem fazer de uma forma gradativa, que vocês vão fazer com baixa intensidade porque estão mal condicionados, porque o metabolismo está lento, vocês têm que fazer todo dia.
Porque todo dia eu vou dar o estímulo. É aí que vocês vão começar, o organismo vai começar a entender que ele vai ter que começar a se mexer e acelerar o metabolismo, tá? Então, é todo dia o gasto calórico. Pode ser estímulos diferentes. Além disso, vocês têm que melhorar o gasto calórico proveniente das atividades diárias. Então, ó, andar mais a pé, subir e descer escada. Eu vejo sempre a escada do shopping, né? Ou do aeroporto, sei lá, de onde tiver escada rolante, ela tá sempre lotada. E a escada que vocês sobe e desce mesmo, até de casa. Quantos pacientes que eu ponho para subir e descer os andares que moram no apartamento porque não tem tempo às vezes de fazer exercício? Ou até para aumentar mais o gasto calórico diário. Então andar mais a pé, subir e descer escada, fazer com que vocês vão buscar coisas a pé, desce um ponto antes do metrô, do ônibus. Gente, por que vocês acham que a gente está com essa incidência de sobrepeso, de obesidade? Porque a gente tem muita economia de calorias, de dispêndio de calorias diárias, porque tudo hoje é muito fácil, a gente consegue por telefone, a gente consegue pelos botões, né? Então, nós deixamos de caçar para comer. A comida vem à nossa mesa aqui, ó, só eu ligar agora, eu recebo a comida, eu nem preciso fazer, eu nem gasto caloria para fazer, para comprar. Muito menos para caçar, né, gente? Como a gente fazia, né, com os nossos ancestrais. Então, nós somos seres que temos genes hoje, que a gente tem, que herda dos primatas, que saíam para caçar, né, e tinham comidas não toda hora aí, a torta e a direita, né, como a gente tem hoje. Então, os nossos genes são muito mais favoráveis para armazenar, porque tinha um período de recesso, eu não sabia quando que eu ia caçar outra vez. Então, se eu começar agora, me movimentar mais, me mexer mais, né? Tira esse show de preguiça do lado, eu vou acelerar o metabolismo. Essa é uma das maneiras. Outra coisa, pessoas que têm metabolismo lento não são pessoas adequadas para iniciar com jejum. Eu tenho que comer de uma forma fracionada. Gente, não é beliscar. Não é toda hora ficar comendo. Mas eu tenho que comer cada 3, 4 horas. Não é que tem que comer, mas alguma coisa programada seria ideal. Alimentos que são de difíceis digestão, como é o caso das fibras. Podem ter baixas calorias, e elas a parte das fibras nem são digeríveis, na verdade, né? Alimentos que são ricos em fibras, baixos em calorias, e a gente sabe que despendem muita energia para digestão, como eu falei, a nossa digestão gasta energia, mas eu estou sempre trabalhando o meu metabolismo. Então é importante nesse primeiro momento, que eu quero fazer uma aceleração metabólica, talvez fracionar um pouco mais. Não deixar esse paciente em jejum muito tempo, não fazer jejum intermitente, não é hora disso agora. Deixa eu acertar essa pessoa, deixa eu fazer acelerar esse metabolismo. Outra coisa importante, água. Pessoas bem hidratadas são pessoas que têm metabolismo melhores, que vão fazer um processamento daquilo que come na forma de gerar energia de uma maneira mais facilitada. Se eu estou desidratado, eu não vou ter todo esse mecanismo, essa velocidade que eu tenho de processar as coisas tão plenas, né? Então é importante a hidratação, é importante eu ter essa riqueza de fibras na minha alimentação, é importante eu ter porque elas vão dar trabalho para a gente digerir alimento, mas elas não são absorvidas. Olha que beleza! Outra coisa, gente, eu tenho que ter proteínas em quantidades adequadas. As proteínas e as gorduras boas, elas vão gastar mais energias para ser metabolizadas do que o carboidrato, né? Não compara a quantidade que eu tenho ali de calorias despendidas para digerir a minha proteína e a gordura do que eu tenho pelo carboidrato. O carboidrato facilmente é digerido. Agora, a gordura e a proteína, ela demora mais tempo e ela vai despender mais energia. Então, é importante eu ter sempre essas quantidades adequadas dentro desse fracionamento na minha alimentação. Ter sempre alimentos muito ricos de antioxidantes. Eu ainda falei nos meus stories hoje, então é ter frutas vermelhas,
amarelas, vegetais, sempre coloridos, essa riqueza que o nosso país nos dá, né? Substâncias antioxidantes, seja até as gorduras, o ômega 3, né? Então tem que ter o licopeno do tomate, das frutas vermelhas, os carotenoides, as vitamina A, eu tenho que ter os polifenóis todos, inclusive do chocolate. Chocolate amargo, ele tem polifenóis. E o chocolate também tem cafeína, e eu já vou falar sobre isso também. E também ele é termogênico, ele ajuda também na aceleração metabólica. Inclusive eu posso fazer isso. O brócolis, gente, e se eu colocar o brócolis aí, que ele é excelente desintoxicante, que vai eliminar esse excesso de toxinas que emperra esse metabolismo, né? Essas crucíferas, não só o brócolis, o repolho, a couve-flor, né? A couve de Bruxelas. Por que eu faço suco verde? Para poder fazer eliminação. Quanto menos toxinas eu tiver no meu corpo, melhor vai ser o funcionamento metabólico. Ele vai começar a trabalhar de uma forma melhor, mais acelerada, não tão lenta. Então eu preciso ter vegetais, legumes, frutas, proteínas, gorduras boas, cereais integrais, fibras, tudo isso é excelente. E além disso, eu vou incluir todos os termogênicos. Quem são os termogênicos que eu vou dar para essas pessoas que têm esse metabolismo lento? Número 1, cafeína. Né? Eu vou falar depois das contraindicações, tudo bem? Isso não é para todo mundo, tá, gente? Então, a cafeína e alimentos que tenham cafeína são alimentos que vão fazer a gente aumentar o nosso gasto calórico. O ritmo do nosso corpo vai ficar mais acelerado se eu incluir isso. Mas então, doutor, quanto mais café, melhor? Não. Até 3 xícaras por dia, tá? É isso ao longo do dia, tá? Que eu posso dar. Porque acima disso, eu não vou dar aquilo que eu quero. Vai ter o rebote. Eu não vou ter isso como termogênico. Vou começar a dar chicoteada na minha suprarrenal e eu vou ter muito mais produção aí de cortisol, de adrenalina. Isso acarreta mais até uma fadiga maior. Então não é isso que eu quero, tá? Então 3 xícaras em média de café ao dia. Fora, eu posso tomar também o chá mate, que tem cafeína. Eu posso tomar o chá verde, tem cafeína. O chocolate tem cafeína. Então eu já sei que esses alimentos, chocolate, quando eu falo, eu estou me referindo ao cacau. Então sempre é o chocolate amargo, tá, gente? Que vai promover essa termogênese. E eu vou estar isso fracionando ao longo do dia. Só que todo alimento que é termogênico, que eu vou falar agora quais são, começando com o café, né, com a cafeína, melhor dizendo, eles devem ser consumidos até 5 horas da tarde, né? Porque acima disso eles podem atrapalhar o sono, principalmente para quem tem sensibilidade à cafeína. A gente tem pessoas que metabolizam ela rapidamente e tem pessoas que não têm essa facilidade. Isso é regido por uma expressão genética, tá? Então, cuidado, quem tem já um sono que não é reparador. Então, todos os alimentos termogênicos, eles podem levar a uma aceleração, né, inoportuna no momento da noite onde eu quero repousar e dormir bem. E dormir bem também vai ajudar a acelerar o metabolismo, tá bom? Então, gente, eu vou usar a cafeína, vou usar o chá verde, que é excelente como termogênico, né? Agora, cuidado também, esses recursos todos termogênicos, para quem tem pressão alta, também tem que ser sempre prescritos por um nutricionista, por um profissional competente. Porque pessoas que têm pressão alta não devem fazer uso desses termogênicos. E se forem fazer, sempre orientados por conta da quantidade. Principalmente quando se trata até de suplementos, que a concentração é muito maior do que nos alimentos. Então cuidado, o chá verde, excelente, antioxidante, tem cafeína, ele mata esses 2 coelhos, né? Tanto a nível de riqueza de antioxidantes quanto cafeína. Então ele acelera muito o metabolismo, é muito bom, mas não é para todo mundo. Quem tem hipertensão não posso dar. Quem é uma pessoa já agitada, muito acelerada, muito adrenérgica, quem tem dificuldade de dormir, não posso dar isso tarde, tá? Mas para quem não tem esses problemas, pode ingerir o chá verde. E além disso, o chá mate e o chá preto, que eu falei que tem cafeína. Outro recurso termogênico
é menos potente, vamos dizer assim, mas a gente tem aí a pimenta. Pimenta, a gente tem um ativo que chama-se capsaicina, que é excelente termogênico, muito bom. E aí então eu posso colocar a pimenta aonde ela quiser, tipo, posso colocar um brócolis, posso colocar na salada, que eu falei do brócolis agora há pouco. Posso colocar numa proteína, né? Tô fazendo um ovo que é riquíssimo em proteína boa, gordura boa. Posso colocar pimenta? Pode. Aonde vocês quiserem colocar pimenta caiena, pimenta vermelha, enfim, a pimenta que vocês quiserem, podem estar colocando. Se eu não tenho problema gástrico, repito, cuidado com os termogênicos utilizados sem prescrição, porque se você tiver uma gastrite, que está com problema de refluxo, que tem muita azia, que tem, enfim, problemas digestivos, eu não vou poder dar, porque a pimenta é irritativo de mucosa gástrica, assim como o café, assim como o chá verde, tá? Então, pessoas com hipertensão, problemas digestivos, vão ter que tomar cuidado com esses alimentos que eu tô falando. Além do café, do chá verde, do chocolate, do cacau, né? Da pimenta, eu tenho gengibre. Gengibre também é muito bom, também aumenta a termogênese, e a canela. Então o gengibre e a canela são menos potentes ainda do que a pimenta, né? E os 3 primeiros são os mais potentes, vamos dizer assim. E eu posso fazer isso tudo a nível de suplementação também, e posso fazer sobre o alimento. Então, se eu sei que a pessoa tem um metabolismo lento, eu posso dar para ela de manhã, né? Daí eu posso fazer um chá de gengibre com canela? Posso fazer um chá verde, de repente, e colocar também o gengibre e canela, fazer misturinhas, o shot, óbvio que eu posso, né? Sem problemas nenhum. Posso usar a pimenta como recurso no almoço e no jantar? Excelente. Posso tomar o café de manhã e depois à tarde? Posso. Então eu tenho que fazer mais vezes esses alimentos, incentivar um pouquinho mais para poder então aumentar a termogênese, que vai acelerar o metabolismo. Mas não basta só eu consumir esses alimentos termogênicos e o resto das minhas refeições fazer de uma forma errada. Como eu falei para vocês, não tirar os industrializados, os processados, os açúcares refinados, né, os suquinhos de caixinhas, os refrigerantes, a bebida alcoólica. Isso tudo vai desacelerar o metabolismo, certo? Age de maneira contrária, gente. Vocês vão na contramão. Olha lá o que eu tô dizendo. Nenhuma andorinha faz verão. Não adianta eu pegar e fazer, por exemplo, um manipulado que eu faço, que a gente tem ali com a epigalocatequina galato, que eu pego só aquela parte boa, né, que age sobre o metabolismo aí do chá verde. Eu pego um pouco de cafeína, eu ponho um extrato de gengibre, posso fazer aí um manipulado assim, faço 2, 3 vezes ao dia para tomar, e aí o resto do dia ela come tudo errado, não faz exercício, não bebe água, e aí vai querer acelerar o metabolismo. Não dá certo. Eu tenho que fazer um conjunto de coisas que vão se unir, e essa somatória que vai potencializar a aceleração metabólica, tá? Além disso, ter um sono reparador, ter rotina. Eu tenho que ter horário para dormir, para acordar, para fazer exercício. Se eu faço exercício pela manhã, ótimo, é melhor, né? Por quê? Porque eu vou acelerar o metabolismo por pelo menos 4 horas, né? Depois do término do exercício. Então, olha que legal, vocês têm esse estímulo prolongado, né? Depois do exercício. Inclusive, eu faço até esses termogênicos não como pré-treino. Eu não dou eles como pré-treino, eu dou eles depois de treino. Por quê? Porque eu vou promover um prolongamento ainda maior da termogênese que foi sinalizada durante o exercício. Eu acelerei o metabolismo durante o exercício, ele vai se prolongar por pelo menos umas 4, 6 horas, e ainda eu fiz o uso de alimentos termogênicos depois. Gente, demais! Super bacana essa estratégia e ela funciona muito bem. Então é importante, às vezes dá até à tarde, né, um shake termogênico à tarde. Eu vou postar logo mais um shake que eu fiz,
que é muito gostoso, que é termogênico, que vocês podem fazer em casa também com esses alimentos que eu estou usando aqui, com esses recursos que eu estou usando. Então, ó, cafeína, chá verde, cacau orgânico, o gengibre, a canela e a pimenta. Esses são os melhores recursos que vocês podem ter. Além disso, termogênicos para acelerar o metabolismo. Além disso, a água, hidratar bem, pelo menos 30 ml por quilograma de peso, desde a água com limão em jejum, a água com gengibre vocês podem fazer, o chás com gengibre, chá verde, ou então, sempre natural, tá gente? Nada de saquinho. Então vocês podem estar fazendo uso disso. Proteínas em quantidades adequadas, que eu falei que ela vai acelerar o metabolismo porque elas gastam para ser energia, às vezes exigem disso. As gorduras boas também são importantes. Os alimentos ricos em antioxidantes, alimentos ricos em fibra, sempre comer a casca, o bagaço, bastante vegetais, frutas, a questão dos legumes também, das verduras. E uma coisa importante, gente, é sempre fazer os exames para poder checar se os hormônios estão equilibrados, inclusive hormônio de tireoide, cortisol, tudo isso adequado. A gente também ter uma modulação no estresse, não esqueçam disso, né? Porque se eu sou muito estressada, eu vou aumentar meu cortisol alto vai desequilibrar todos os hormônios, eu vou lentificar mais meu corpo, ele está vendo um momento de perigo, eu vou catabolizar mais, quebrar a massa muscular, a perda da massa muscular vai levar uma desaceleração metabólica. Às vezes a ansiedade, o estresse faz eu fazer escolhas erradas, comer mais carboidrato refinado, e isso, como eu falei para vocês, vai lentificar o metabolismo. Então, eu preciso tudo isso para poder acelerar o metabolismo. Vocês acharam que é muito? Não é, né? Eu falei rápido. Bom, então isso é muito importante. E fora isso, gente, que é o número 1 para acelerar o metabolismo é tirar o bumbum da cadeira e começar a se mexer, né? Ou mais ou menos, vamos começar com dias alternados, mas eu quero todo dia, no mínimo 5 dias de exercício. Não é menos que isso. E os piores dias para parar de fazer exercício é sábado e domingo, onde eu sei que a maioria das pessoas vão mudar a rotina, não vão ter o sono do jeito que deveria ter, vão exagerar um pouquinho em alguns alimentos, em bebidas, que vão fazer o metabolismo ficar mais lento, porque são bebidas e são alimentos que vão sobrecarregar mais o organismo. Às vezes alimentos mais inflamatórios, com mais carboidratos, com mais bebida alcoólica, com mais gorduras ou maior quantidade. Então é o pior dia para vocês pararem e descansar é sábado e domingo, tá, gente? Agora, a gente tem como, né, diante de tudo isso, acelerando o metabolismo, gente, ser uma outra pessoa. Eu não tenho dúvida. A vontade de querer fazer as coisas, quando você tem um metabolismo acelerado, um metabolismo bom, é muito maior. Você se torna mais produtiva, você se torna mais desperta, a gente tem mais vitalidade, mais energia. Muitas pessoas dizem assim, doutora, como é que a senhora tem muita energia todo dia de fazer exercício, de trabalhar? Vocês estão vendo essa hora? Essa hora é a hora que eu saio do consultório. Quer dizer, o tempo todo nesse ritmo frenético. Então isso daí é sinal que eu tenho um metabolismo acelerado. Eu tenho muito mais facilidade para reduzir o peso do que para engordar. E olha, eu tenho, como eu falei para vocês verem que idade não é tudo, 60 anos. Eu já estou na menopausa há 10 anos. Eu faço reposição há 10 anos. Eu tenho hipotiroidismo. Então não é desculpa, gente. Não é porque vocês têm hipo, não é porque vocês estão na menopausa, não é pela questão idade. É questão de vocês conduzirem a vida de vocês de uma outra maneira, de um outro formato. E quem tem que escolher o caminho a seguir são vocês, né? Então, a vocês, como eu falei, a vida é feita de escolhas. E a gente tem que sempre estar escolhendo entre ficar na cama e dar um pulo e fazer exercício. Poxa, o que eu quero para mim? Ficar cada vez mais letárgica, cada vez mais mole, mais preguiçosa, mais indisposta? Ou não? Eu quero lutar contra o tempo, né? Fazer com que eu tenha uma longevidade, retardar o processo de envelhecimento, ter uma idade biológica melhor do que a minha cronológica,
Então, para isso, eu tenho que fazer merecer. Eu tenho que me alimentar bem, eu tenho que planejar minhas refeições, eu tenho que me organizar, eu tenho que fazer exercícios. E eu tenho que, inclusive, gente, uma coisa importantíssima, ter rotina, né? Porque eu tenho que gostar de mim a princípio. Eu tenho que fazer com que esse corpo, essa morada, se preserve o máximo do tempo e funcione, porque metabolismo é funcionamento dele, funcione cada vez melhor, né? O máximo do tempo que eu puder, que Deus me permitir. Então, o que tiver alcance de vocês, façam, né? Não tenham preguiça. O primeiro momento, gente, vai ser um parto, vamos dizer assim. É difícil. Mudar hábito alimentar, mudar estilo de vida é difícil, mas vocês têm que querer e saber o que vocês querem para sua vida. Não é ir na farmácia e comprar aquele saco de remédio. Ah, doutora, eu quero um suplemento para me dar energia. Ah, eu quero um pré-treino. Ah, eu quero... Gente, é comer, é dormir, é ter rotina, né? Se vocês têm que trabalhar às 8 horas da manhã, façam então uma rotina de vocês para acordar mais cedo, para poder fazer o exercício e chegar lá 8 horas no trabalho de vocês, né? Nada é fácil nessa vida e nada cai do céu e não existe milagre, tá? Eu quero dizer para vocês, mas eu vou terminar hoje essa live falando que genética não é destino e que para quem joga a culpa no metabolismo lento, por isso tem dificuldade de emagrecer e facilidade para engordar, essa live é para vocês, tá? Para saber que a gente pode mudar o rumo da história. Muito bem, falei, disse, e aí vamos lá, gente. Pessoal, perguntas. Ô, doutora Roseli, como sabemos se temos metabolismo lento? Já respondi, é só voltar a live um pouquinho para trás. Aí, outra aí. Boa noite, boa noite, boa noite. Eu preciso gravar essa live, por isso que eu não posso demorar aqui. Se eu não responder perguntas, vocês podem me mandar no meu direto aí que eu vou respondendo, tá? Muito bem, eu não tô vendo perguntas mais aqui. Será que eu fui? Aqui. Rosa, adoro a senhora, doutora, porque a senhora é muito humilde. Jesus te abençoe. Amém. A todos nós, né? É isso aí, Antônia, aqui, vamos lá. Na menopausa o metabolismo fica mais lento? Sim, a gente tem aquela desregulação hormonal e aí nesse período vai ficar um pouco mais lento, mas nada que a gente não consiga melhorar através dos exercícios, da alimentação. Como eu falei, a menopausa vai fazer com que a gente também perca um pouco de massa muscular, tenha mais facilidade para aumentar a gordura e a gente tem que lutar contra isso. Quanto mais músculo eu tiver, eu vou ter ainda uma aceleração metabólica. Então é isso que eu quero mulher aí forte, fazendo os exercícios de força também, inclusive na menopausa, tá? Até porque saúde muscular é saúde óssea também. Sei como é, doutora, sofro muito por isso, cada vez fico mais deprimida. Então nada de depressão, sacode a poeira, dá volta por cima, que tudo isso tem solução, hein, gente? A nutrição, o estilo de vida tem poder, viu? Tem poder. Eu vejo as mulheres ficam outras, os homens, as mulheres, depois de 30 dias com todas essas mudanças. Nunca achei que sentiria a falta de fazer exercício. Pois é, mas existe essa falta. É só vocês começarem a fazer para saberem que a gente é uma quando faz exercício e outra quando não faz. Então, quando vocês pegarem essa virose do exercício, vocês vão entender o que eu tô falando. Um beijo! Até, obrigado pela presença de todos. Vou gravar essa live no YouTube e no IGTV. Um beijo, obrigada, gente. Manda as perguntas pro direct que eu respondo. Tchau, fiquem com Deus.